Fala, galerinha! Tô notando que tá meio escurinho de propósito. Não aguento mais ficar gravando lá dentro da minha salinha de conteúdo. Resolvi gravar do quintal hoje, pra gente poder ter uma atmosfera diferente aí. Quero contar, né, com a colaboração, com as perguntas de vocês e tudo mais. Daqui a pouco o nosso convidado especial vai estar entrando, o Augusto Júnior, ele que é um querido, uma pessoa que eu particularmente sou bastante fã. Bom, vocês estão percebendo, né, que a gente está tentando ao máximo, né, trazer pessoas da nossa rede de relacionamento, que já faz parte da nossa rede de relacionamento, pessoas novas que verdadeiramente vão contribuir de alguma forma, tanto para o seu crescimento quanto para o nosso crescimento também, que a gente está junto dessa, né, a gente está dentro dessa caminhada, junto com todo mundo. Então, eu quero que, né, vocês aproveitem demais o conteúdo desse cara maravilhoso e que verdadeiramente a gente possa sugar o máximo dele e aprender e colocar em prática aí. Deixa eu enviar o aviãozinho pro Augusto. Estou te ouvindo. Que coisa boa tá aqui, Tati. Muito bom, Gu. A sua linda tá contigo aí hoje? Ela tá estudando. Tá estudando? Tá. Muito bom. E aí, como que andam as coisas por aí? Bem, muito bem. Acho que o Corona trouxe pra gente muita coisa boa, Tati, assim, em relação a como se adaptar, como usar bem o tempo. Tava falando com os amigos, eu vi um meme engraçado, mas que é uma realidade, né? O Isaac Newton, ele ficou de quarentena. E no período que ele ficou de quarentena, ele criou a principal teoria dele, né? E aí a pergunta é, o que a gente vai fazer nesse tempo de quarentena? O que a gente vai produzir? Então vai ter gente que vai continuar reclamando, vai ficar dizendo, tô aqui, como é que pode? Vai ficar nesse ciclo de murmuração. Vai ter gente que vai ficar assistindo live e aprendendo, e isso é bom e tudo bem, mas vai ter gente que vai fazer, vai ter gente que vai se reinventar, vai crescer. Então eu quero estar nesse grupo, que vai se desenvolver, que vai entregar. Então coloquei várias metas aqui, quero escrever um livro nesse período, quero fazer muita coisa, produzir conteúdo, artigos, enfim, não quero ser daqueles que vai deixar o tempo passar, não. Acho que o tempo é a coisa mais valiosa que a gente tem, né, Tati? Assim, eu tava vendo um documentário da vida do Bill Gates e a esposa dele falou assim, a única coisa que o Bill tem que torna ele igual a todos os outros seres humanos é que o dia dele tem 24 horas. E ele vai precisar usar muito bem cada minuto desse dia dele. Então, eu tenho muito isso na minha mente. Como usar cada minuto do meu dia de maneira que seja efetivo. Como você sempre diz, como é que eu faço valer a pena cada minuto do meu dia. Assim. Obrigado pelo convite. Enorme estar aqui. Muito, muito feliz. É um grande prazer. Aí a gente está buscando quase toda noite gerar um conteúdo enriquecedor, mas diferente, em contextos diferentes. A gente que tá tão, né, a gente vê pelas mídias, TV, jornal, cheio de notícia ruim e tal, a gente tá tentando uma vibe um pouco diferente para realmente não só preencher o nosso tempo, mas para poder agregar valor à vida das pessoas também, né, Gu? A gente que vive de conteúdo, na verdade, eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer, né? Eu tava conversando num grupo de empreendedorismo feminino que eu faço parte, de São Paulo. E as meninas estavam super, né? O que a gente vai fazer? Existem vários tipos de negócio lá e a grande parte são comércio. E aí eu falei, né? Falei assim, vamos tentar agendar um webinar fechado pra gente. Vocês mandam as perguntas, eu tento ver uma pauta bacana que possa agregar valor ao negócio de vocês e tal. E aí o pessoal começa a agradecer, né? Mas eu falei assim, cara, agradecer pelo quê? Eu tô fazendo aquilo que eu tenho, tô te dando aquilo que eu tenho, né? Então
tem sido... O trabalho vira uma vocação, né, Tati? Eu acho que é primeiro a vocação e depois o trabalho, né? A gente vive do nosso trabalho, né? Nós dois, né, praticamente vivemos daquilo que a gente ama fazer. Mas, às vezes, eu tô num projeto social, numa palestra, num evento, tipo, dando uns 220%, e eu saio de lá, assim, tão feliz, tal qual se eu estivesse num cliente, cliente, né, com cachê legal e tudo mais, porque passou a não fazer a diferença mais o dinheiro que entra, mas aquilo que a gente consegue produzir. Da mesma forma, às vezes, quando eu vou para um projeto que a gente, né, conseguiu uma remuneração bacana e eu sinto que eu não entreguei aquilo que eu poderia, nossa, eu saio de lá frustrada demais. Falo, não posso deixar um negócio desse acontecer. Como assim? Então, acho que a entrega faz a diferença. Pelo menos na minha vida tem feito, viu? Você sabe que isso tem uma ciência por trás, né, Tati? O Simon Sinek, o autor daquele livro Líderes se servem por últimos, do Golden Circle, Comece pelo Porquê, ele fala em um dos livros dele o seguinte: quando a gente faz algo que a gente percebe que está fazendo a diferença na vida dos outros, então, quando você está num evento, quando você está contribuindo, quando você está numa ação voluntária, ou até mesmo sendo remunerado, o seu organismo libera alguns hormônios. E um desses hormônios é a serotonina, que é liberado nesses momentos. E isso vicia. Então, quando você faz alguma ação altruísta, o seu corpo libera para você esse hormônio e te dá a sensação de realização, de prazer. E isso é impagável. Quem sente isso não consegue mais viver sem isso, assim. Então, acho que é muito legal isso que você está trazendo, porque faz a diferença, assim. É legal. Gu, se apresenta pra galera aí, diz um pouco quem é você, o que você faz, seus projetos, pra gente poder entrar no nosso assunto da noite. Legal, Tati. Eu sou do Ceará, moro em Campinas. Moro em Campinas há 10 anos. Estou morando aqui em São Paulo, né? Antes eu morava em Sorocaba, vim para Campinas. Hoje eu trabalho no Instituto Anga. A gente trabalha para desenvolver a formação de liderança consciente. A gente acredita que liderança consciente tem a ver com pensar em resultados, pensar em negócios, pensar em pessoas e pensar em impacto. Quando a liderança consegue pensar nessas três coisas, a gente fala que é uma liderança consciente. Então a gente vem trabalhando isso, Tati, em várias organizações, de várias formas, para conseguir disseminar essa mentalidade. Porque na nossa visão, se a gente tiver líderes mais conscientes, a gente vai ter organizações mais conscientes. E se tivermos organizações mais conscientes, nós teremos um mundo melhor. Então, na construção desse mundo melhor, passa por essa experiência de formar líderes. Hoje, o Grupo Anga tem 5 empresas, né? Então, Eureka, 08, Tribo, Cura. A Cura tem 2 revistas, que é a revista HSM e a revista do MIT, e o Instituto Anga. Nós somos aproximadamente 120 pessoas, espalhadas aí por 3 países, 8 estados, todo mundo é home office. Então, é uma experiência diferente, é algo bem legal, assim. Dou algumas aulas na Fundação Dom Cabral, faço parte de alguns conselhos. Então, é um pouco do que eu faço, assim. Bacana. Eu conheci você naquele projeto Jovens Acima da Média, lembra? Universitários acima da média. Universitários acima da média. Então, toda vez que eu converso com a galera que eu te apresento e tal, eu falo assim, pô, aquele menino é acima da média. Agora não sei se é acima da média, porque acima da média eu linkei Augusto acima da média. Legal. Eu falo que hoje a minha missão mudou, assim. Antes a ideia era ser acima da média. Hoje é subir a régua de todo mundo, para a média subir. É muito mais difícil, né, Tati? Então, acho que mais do que ser mais do que as outras pessoas, como é que você faz todo mundo subir junto, assim. Então, acho que tem sido minha filosofia de vida. Bacana. Gu, a gente vai falar um pouco hoje a respeito de feedback e eu queria saber de você, né? Como que você acredita que precisa ser um feedback para realmente ele conseguir, né, ter o resultado que se espera?
Legal, Tati. Eu fiquei pensando aqui para tentar organizar meus pensamentos. Vou trazer alguns insights aqui, depois a gente abre para perguntas. Mas, assim, o primeiro ponto é que o feedback é mal usado por gestores e é mal usado por equipes. Como assim? O gestor não usa essa ferramenta para, de fato, desenvolver as pessoas. O gestor não usa, de fato, essa ferramenta para causar impacto na vida das pessoas. As pessoas deturparam, no meio do caminho, o conceito do que é realmente feedback, né? E aí acabou que ficou um termo muito pejorativo. Feedback é você falar, dar esporro nas pessoas, puxar a orelha. E feedback, na verdade, ela é uma super ferramenta de desenvolvimento humano. Né? Ela é barata, ela é acessível, ela só precisa ser feita da maneira correta. Um segundo ponto é que as equipes, as pessoas não têm maturidade para ouvir feedback. As pessoas não conseguem ouvir e entender que feedback pode ser uma excelente ferramenta de autodesenvolvimento. Porque o feedback vai te trazer insights sobre áreas de sombra, área que você não domina, área que você não consegue. Então, se você consegue usar isso a seu favor, você começa a crescer. Então, o gestor precisa começar a usar bem e as equipes precisam começar a também aproveitar muito bem esse feedback. E aí, como é que a gente faz, então, para o gestor usar bem, né, o feedback? E aí, um primeiro princípio que eu deixaria é: o gestor precisa fazer um depósito positivo. Depósito positivo. O que significa esse depósito positivo? Eu lembro muito do meu primeiro chefe, chamava Paulo Góes. Eu era jovem aprendiz lá no Ceará, na Chesf, uma empresa incrível. E no primeiro dia de trabalho, ele me chamou e pediu para me fazer uma tabela muito simples no Excel. Augusto, faz isso. Eu fiz, ele me chamou na sala dele, eu entrei na sala dele e ele disse: parabéns pelo trabalho que você fez. Aí eu, obrigado. No segundo dia, eu fui para uma reunião com ele, numa outra sala, com outras pessoas. Terminou a reunião, ele me chamou, ligou na minha sala, eu ficava em outra sala, ele me ligou: vem aqui. Eu fui na sala dele, ele disse: parabéns pela sua postura hoje na reunião. E eu só tinha ficado calado, eu não falei nada na reunião. E aí, ele fez isso a semana inteira, Tati. A semana inteira, ele foi me chamando e falando. Na outra segunda-feira, ele fez novamente. Na terça, ele me chamou. Quando ele me chamou, eu já não tinha medo de ir na sala dele. Por quê? Porque ele tinha quebrado a barreira. E ele tinha feito depósito positivo. E na terça-feira da segunda semana, ele me deu um feedback muito duro. E quando ele deu o feedback muito duro, ele disse assim: nós já temos liberdade, né, Augusto? Tanto para elogiar, quanto para falar se algo precisa melhorar. E eu disse: é verdade. Então, o que ele fez, depois a gente ficou amigo e a gente começou a conversar, ele falou assim: o que eu fiz foi fazer um depósito positivo. Eu investi na sua vida atenção, eu me dediquei a perceber coisas boas em você para te elogiar, para que quando eu fosse te dar um feedback de melhoria, você não tivesse medo de mim e você tivesse: mas eu tô no lucro, porque eu recebi mais elogio do que feedbacks negativos, críticas, né? Então, isso me abriu uma luz, e eu dou muitos workshops para gestores que cuidam de trainees, principalmente, e eu falo isso, eu disse assim: faz o depósito positivo. Porque a gente se acostumou, Tati, se a pessoa fez algo certo, a gente não elogia, a gente não fala. Mas se a pessoa fez um ponto errado, ela fez 99 certo, a gente vai olhar pro errado. E aí qual o sentimento que a pessoa vai ficar? Nossa, eu faço 100 coisas certas, vamos falar de uma coisa errada. Então, uma primeira sugestão é essa: faz o depósito positivo. Faz o depósito e depois usa esse depósito porque vai fazer. Segunda questão sobre o feedback tem que ser dado com o intuito de desenvolver a pessoa. Às vezes, a gente vai com a perspectiva errada sobre por que eu vou dar o feedback. E a gente acaba indo para machucar as pessoas, para ferrar as pessoas, para passar na cara das pessoas o defeito, o problema delas. Se eu tiver em mente que o meu gestor gosta de mim, ele tem interesse no meu desenvolvimento e ele quer que eu cresça,
o feedback dele, para mim, vai ter outro significado. Então, antes de dar o feedback, se conecte de verdade com as pessoas, se conecte de maneira genuína com os outros, porque dessa forma você vai conseguir, de fato, construir esse repertório de confiança. Então, depósito positivo, conexão genuína. O terceiro ponto é que feedback, ele é on time, ele é na hora. Ele é na hora. A avaliação 360, que se fala muito nas empresas, ela é feita anualmente, semestralmente, todo mundo avalia todo mundo e tal. Mas qual é a sugestão? Qual é o caminho correto? É quando você consegue fazer isso imediatamente. Então, eu vi que o comportamento da pessoa na reunião não foi bem. Ou a pessoa fez uma entrega que não foi legal. O que eu vou fazer? Na hora, eu vou chegar e vou dizer, fulano, claro, não na frente de ninguém, feedback se dá em secreto, feedback se dá em particular, né? Então, aprendi um princípio que diz o seguinte, para elogiar, faz em público. Para chamar atenção, chama em particular. Então, acho que essa visão é legal. Então, chama em particular e faz uma análise com a pessoa. O que aconteceu? Por que aconteceu isso? Como podemos melhorar? Qual é o impacto dessa ação? Por que é importante você olhar essa perspectiva? E como você pode melhorar? E o feedback, quanto mais natural, melhor. O melhor feedback, Tati, é aquele feedback que a pessoa nem sabe que é feedback. O melhor feedback é aquele feedback que a pessoa pensa que é uma conversa. E você está trazendo estímulos, trazendo insumo, trazendo conteúdo para que ela cresça e ela diga, uau, como assim? E aí você cria de verdade essa conexão. Então, e o feedback ele vem para aumentar a maturidade das pessoas, né? Eu lembro de um amigo, a gente foi jantar e ele falou assim, cara, eu estou passando por um problema com o meu trainee. O meu trainee passou por mim no corredor e perguntou quando é que vai sentar no meu lugar. Augusto, ele quer me demitir, eu não quero sair da empresa agora. E aí eu falei para ele, eu disse assim, é o seguinte, o seu trainee, ele está acostumado com a lógica do joguinho. Como é que funciona a lógica do joguinho? Você joga, passa de fase. Joga, passa de fase. Joga, passa de fase. Vai chegar um momento que você vai chegar no chefão. Quando você chegar no chefão, tem que matar o chefão para virar de fase. Ele falou, ô louco, mano, o cara quer me matar, tá louco. Eu disse, não, calma. Ele colocou você, se ele disse que quer o seu lugar, é que ele te admira muito. Ponto 1. Porque ele colocou você como referência. Segundo, ele tá gostando da empresa, porque ele tá dizendo, quando é que eu vou crescer? Se ele não tivesse nem aí, ele ia olhar para outro lugar. Terceiro, ele está acostumado a jogar videogame. Então, o que você tem que fazer? Faz a lógica do joguinho com ele. Faz ele perceber que ele está passando de fase. Se ele fizer uma coisa legal, fala, parabéns, fulano, você se comportou, foi incrível, você está evoluindo nessa competência, você está se desenvolvendo, parabéns. Se ele fez alguma coisa que não foi legal, você fala, putz, voltou uma casa, não foi legal isso aqui, preste atenção, isso é importante, esse comportamento vai te influenciar. E você vai fazendo essa lógica do joguinho e ele vai perceber na mente dele que ele está crescendo, que ele está se desenvolvendo. Eu encontrei com ele 1 ano depois, em algum lugar. Ele é igual o Vini, sempre me leva para comer umas coxinhas muito boas. E aí ele disse assim, cara, mudou tudo, o moleque tá uma máquina. Mudou, Augusto, simplesmente por causa dessa lógica de ter que fazer a lógica do joguinho, né? Então, tirando do trainee, eu entendo que essa perspectiva de que você usa o feedback para crescer e para se desenvolver serve para todo mundo. Serve para de gerações de X, Y, Z, millennials, todo mundo vai gostar de ser isso, porque todo mundo quer perceber que está crescendo. O feedback é uma forma de mostrar que você está se desenvolvendo, e todo mundo quer se desenvolver, Tati. Okay. Então, essas foram algumas pontuações que eu tinha colocado para a gente começar a nossa conversa. Assim. Bacana.
o formato da gente oferecer o feedback, ou seja, o tipo de linguagem que a gente pode adotar nesse momento, eu tenho percebido que tem refletido em algumas mudanças. Então, se eu tenho o meu assistente um pouco mais introspectivo, geralmente um feedback mais pausado, né? Numa comunicação mais pausada, com mais detalhes do que aconteceu, respirar, perguntar a opinião dele, tem feito mais resultado, né? Acaba tendo mais resultado. Se a pessoa ela já é mais acelerada e por ela já quer pegar o lugar do chefão e ela né, aquela coisa de sair fazendo, então você oferecer também esse processo de, a gente consegue correr com isso, mas para isso consegue isso, mas na vibe daquela pessoa, eu tenho percebido que tem feito algumas diferenças na interpretação da mensagem. Como que você vê essa questão da linguagem? Porque cada um meio que tem um time, né? Não dá pra falar, todo mundo a gente vai falar desse jeito, porque meio que a gente dá com os burros na água, né? Legal, muito bom, muito bom. É que eu acho que a gente, pra tudo, Tati, a gente é viciado em ferramentas, dicas e fórmulas. Passos, 3 fórmulas, né? Mágicas. Pra chegar da maneira correta. Porque a gente quer ser rápido, efetivo, e tudo bem. Só que quando se fala de lidar com pessoas, não dá para trabalhar no atacado. Não dá para trabalhar assim, é isso aqui, vamos agir assim dessa forma. A gente precisa trabalhar de maneira personalizada. Então, cada perfil, você é especialista nisso, cada perfil comportamental vai demandar um tipo de feedback. Cada estilo de pessoa, cada maneira da pessoa. E também tem um versículo que eu gosto muito em Provérbios que fala o seguinte: sabedoria é você falar a coisa certa, na hora certa, para a pessoa certa, no tom certo. A coisa certa, na hora certa, para a pessoa certa, no tom certo. Se você erra um desses, acabou. E aí, por isso que eu estou falando, se você cria muita conexão emocional, eu sei que você gosta de mim e eu gosto de você. Se você chegar para mim e dizer assim, Guto, isso aqui não tá legal. Na hora, Tati, eu vou dizer, verdade, obrigado, Tati, porque eu sei do seu interesse genuíno em mim. A gente tem laço, a gente tem confiança, a gente tem relação. E mesmo que você erre na forma, pela nossa relação, isso vai construir. O problema é que os gestores não param para construir relações significativas, não param para construir relações de impacto, não param para fazer isso. O Ricardo aí, super abraço para ele, super saudade do Ricardo Mota aí. Boa noite. Então, Tati, eu acho que precisa ter essa capacidade de se conectar, porque se você se conecta, você vai conhecer a pessoa e você vai conseguir falar a linguagem dela, né? Então tem um livro muito bom, chama As 5 Linguagens do Amor. E esse livro, apesar de não ser um livro corporativo, eu tô começando a usar muito nos meus treinamentos, assim, porque quando você entende a linguagem do amor da pessoa, você consegue desenvolvê-la, você consegue fazer ela se sentir amada. E o grande desafio do líder, da liderança, é fazer as pessoas se sentirem amadas. Eu estou te dando um feedback, mas eu estou fazendo isso porque eu te amo e eu quero te desenvolver. Naquele nível, né, da pirâmide de desenvolvimento humano que a gente vai crescendo, né, paulatinamente, chega uma hora que a gente está na alçada do amor e da conexão, e para você poder ir para o próximo nível, você vai ter que passar por lá e vai ter que encher o seu potinho de boas conexões e bom amor, porque senão você não consegue ultrapassar, né? Então, acho que essa questão de rever, né, corporativamente, né, muitos dos comportamentos têm sido um grande desafio para todo mundo, né? A gente pensa, estuda, lê a respeito de comportamentos o tempo todo, porque acaba sendo o meu trabalho. E às vezes eu compreendo o que é aquilo, mas a gente não é tão fácil a gente mudar a nossa chavinha, né? Então, eu, por exemplo, tenho uma forma muito
rápida de racionalizar, de fazer as coisas, de sair fazendo, de resolver. E às vezes eu criei a conexão com a pessoa, ela entrou na minha vibe, não, Tati, é isso, tamo junto, vamos fazer acontecer. Eu falo, quando a pessoa fala assim, vamos, tamo junto, vamos fazer acontecer, eu falei, agora. E aí, pau na máquina, né? Tipo, vai fazer acontecer, vai fazer acontecer. E de vez em quando, o que eu percebo? Escorrego no tomate. Falou, opa, esvaziei demais o potinho da confiança. Eu tenho que ir lá retomar e falar, pô, me desculpa, não era isso, vocês estão fazendo uma ótima entrega, eu quero, né, parabenizar, é que às vezes a minha ansiedade atropela as coisas e tal, para dar aquela, né, energizada de novo, porque às vezes a nossa forma natural de agir acaba impactando negativamente, né, o comportamento, a percepção da outra pessoa, e aí, num processo de feedback, quando isso já tá machucado, aí ele fica bem ruim, né? Fica bem inassertivo. Quando a confiança se quebra, né, na relação, seja de equipe, seja de relacionamento, seja de amizade, a confiança é a base, né? Então, é por isso que a todo momento é preciso estar nutrindo. E o estar a todo momento, e assim, liderar, Tati, demanda esforço. Liderar demanda foco, porque assim, a liderança requer que você esteja cuidando das pessoas. Eu estou lendo um livro muito bom, terminei hoje, o novo livro do Simon Sinek, chama The Infinite Games, O Jogo Infinito. Fantástico, o melhor livro de liderança que eu já li. E ele fala uma coisa no livro, ele fala assim, a liderança deve cuidar do time, enquanto o time cuida dos resultados. Se o líder coloca o resultado na frente da equipe, ele vai atropelar, ele vai ser bruto, ele vai ser grosso. Quando a liderança coloca as pessoas e cuida das pessoas, as pessoas vão cuidar do seu negócio. Então, esse cuidado, essa atenção, essa relação vai ser diária. E aí, claro, na relação diária, eu vou ter momentos que eu estou com picos de energia mais alto, eu estou energicamente mais aflorado, vai ter momentos que eu vou estar menos. E esse equilíbrio, eu e o meu liderado, como a gente tem relação de confiança, a gente se gosta, a gente já se viu, a gente vai construindo isso. E uma coisa que eu acho que os gestores fazem pouco é o feedback inverso. Então, a gente faz aqui no grupo, com as pessoas que eu lidero, eu faço o one-on-one. O one-on-one, Tati, como é que a gente faz o one-on-one? É uma vez por mês, eu sento com a pessoa e a gente vai ter uma conversa com ela. E, geralmente, na primeira conversa, a pessoa vem armada. Porque, geralmente, nos one-on-one, é o gestor falando para o seu liderado que ele precisa melhorar. E na primeira conversa, o que eu falo é assim... O que eu preciso melhorar como líder? No que eu estou pisando na bola? E na primeira conversa, a pessoa fica assim... será que eu falo? Será que eu não falo? Mas eu vou insistindo. Na terceira conversa, a pessoa começa a falar. Você tem que melhorar isso, você é aquilo, você é aquilo. E quando você começa a lidar bem com isso, porque o feedback eu já dou na hora. Eu vou dando feedback pro meu time on time, lembra? Então, se fez alguma coisa boa, já falei. Se fez alguma coisa que precisa melhorar, já falei. Então, quando eu faço o one-on-one inverso, é o momento de eu ouvir o que essa pessoa quer que eu melhore. E quando a pessoa fala o que eu melhoro, isso não vai me causar tristeza. Por quê? Porque eu sei que eu não sou perfeito, eu estou longe de ser perfeito. Eu estou em desenvolvimento como líder, eu estou em desenvolvimento como ser humano. E aí eu vou pedir. E essa ferramenta que eu aprendi com o Paulo Kakinoff, que na época era CEO da Gol. Eu conversei com ele, eu tive um café com ele e ele falou assim, Augusto, quando você cresce, quanto mais você cresce, parece que mais inteligente você fica, porque ninguém fala mais dos seus erros. Mas a questão é que eles não falam na sua frente. Eles estão falando no grupo do WhatsApp, estão falando para a esposa, estão falando para a família. Se você faz as pessoas falar o seu defeito para você, você cresce, você se desenvolve.
Aí ele disse que os 3 primeiros meses dele na Gol, ele reuniu todos os VPs dele, 12 VPs, trancou numa sala e disse assim: eu quero que cada um faça uma lista de 10 defeitos meus. E vocês só vão sair daqui quando cada um fizer essa lista de 10 defeitos. E saiu e trancou a porta. Era 9 da manhã. Ele voltou meio-dia e ele pegou a lista de todo mundo e disse assim: gente, eu vou pegar, eu vou começar a analisar, vou priorizar alguns e na próxima reunião eu passo o relatório para vocês. E ele falou, por exemplo, um defeito dele era chegar muito atrasado. Ele não conseguia chegar cedo em nenhum compromisso, ele atrasava em tudo. 3 meses depois, ele já não era assim. Ele já estava conseguindo honrar todos os compromissos. E ele falou, e isso se tornou uma ferramenta de autodesenvolvimento, Augusto. Então, a gente precisa voltar a fazer que a liderança não significa ter todas as respostas, não significa ser perfeita, mas a liderança precisa começar a ouvir as pessoas. Se todos os líderes, Tati, se todos os líderes parassem para ouvir o que a equipe tem a dizer, a gente teria organizações melhores. Tipo, a gente acha que a liderança vai ser... Eu fui no Congere e virei líder. Eu fui num workshop de liderança, peguei o certificado e fui líder. Eu fui no MBA e virei... Não! O exercício da liderança, ele acontece com MPC. É um monte de pequenas coisas. Monte de pequenas coisas. MPC. Tem uma história que o Simon Sinek conta, que ele fala assim: você prefere a pessoa que escova os dentes todos os dias, ou você prefere a pessoa que vai ao dentista uma vez por ano e não escova os dentes nenhuma vez? Aí ele para e diz: você tem que preferir a pessoa que faz a pequena coisa de escovar os dentes todos os dias. Liderança é isso. A gente acha que é um team build, uma imersão que vai me transformar em liderança. A gente acha que é a reunião de resultados que vai me apresentar como líder. O que vai te transformar numa liderança é o que você faz todos os dias. Um pequeno passo a cada dia. Eu acho que essa reflexão faz a gente mudar e perceber o que é liderança e como usar feedback para se desenvolver, né? Perfeito. Acho que é isso mesmo, Gu. A gente tenta, né, se desenvolver enquanto líderes, mas a gente é uma obra de Deus sempre vai ter inacabada, né? Então, por mais que você estude, dedique e tal, você sempre vai ter coisa para poder lapidar. Eu acho que a missão do líder, ele precisa estar disposto a isso, né? É que acredito que dentro das organizações, muitos dos cargos de liderança, os cargos escolheram as pessoas, né? Mas as pessoas não escolheram o cargo. E aí vai indo conforme a gente já conhece, né? Então, o líder que não gosta de gente, o líder que acha que gestão de pessoas é coisa do departamento de recursos humanos, né? O líder que não se importa com a pessoa que tá trabalhando com ele, enfim, a gente vê N coisas do dia a dia das empresas que às vezes eu me pergunto, né? Falo assim, cara, ele não escolheu estar aqui, ele foi escolhido pelo cargo, não soube dizer não, era uma condição cômoda naquele momento, foi ficando e agora meio que se torna insustentável, né? A gente estava fazendo uma live esses dias e um dos convidados me disse assim, Tati, eu entendo que hoje está sendo o momento da gente colocar... A gente tirou todas as pecinhas do tabuleiro de xadrez e tá todo mundo de igual para igual porque o jogo vai começar tudo de novo. E eu tenho refletido muito a respeito dessa analogia que ele fez, porque a percepção que eu tenho é justamente essa. Muitas pessoas que têm o cargo, que tinham o cargo hoje, não estão exercendo a liderança que poderia, né, com essa movimentação toda por causa da pandemia, e líderes estão emergindo, que não tem cargo, que não tem responsabilidade, que não está ganhando nada mais e tal, e que estão liderando projetos, que estão ajudando pessoas, que estão treinando em ferramentas de conexão. Eu vejo alguns movimentos dos meus clientes e da equipe dos meus clientes, assim, maravilhosos.
né, da galera realmente tá assumindo a causa independente de cargo. E alguns líderes, você falou assim, cara, agora é a hora de você, né, de você chamar a responsabilidade lá para sua, né, para bater no peito e falar, deixa comigo que eu vou resolver, dando no pé, né, estressada, não sei o quê, não tá conseguindo acesso com nada, e falou assim, cara, vai mudar. A crise vai passar, né? Então, o que vai restar para você depois desse momento? Porque as pessoas vão lembrar dos seus comportamentos né, em toda essa complexidade. Não vai ser esquecido o que está acontecendo agora. Não tem como, né, ser esquecido o que está acontecendo agora. Eu acho que o período da crise é o momento de se reinventar, né? Tem uma frase que diz o seguinte, é antiga, mas eu gosto muito, que fala assim, mar calmo nunca fez bom marinheiro, né? Então, o tamanho da crise vai trazer proporcionalmente uma oportunidade. O tamanho da crise vai gerar em mim um aprendizado tão grande quanto. Como é que eu tiro, já que a gente está falando de feedback, como é que eu tiro lições e aprendizados dessa crise para me desenvolver? Como eu posso potencializar minha organização? A gente está vendo que está dando, várias empresas estão conseguindo trabalhar home office. Como é que quando eu voltar, eu continuo mantendo isso? Como é que eu consigo fazer outras coisas que eu não tinha, que eu pensava que não era capaz? Então, acho que a crise vem para fazer isso, para separar as meninas das mulheres e os meninos dos homens, assim. Eu acho que é bem isso mesmo. Bom, Gu, quero super agradecer aí a sua presença, a sua participação. Talvez a gente possa pensar em alguma coisa vinculada aos projetos que você está desenvolvendo de desenvolvimento de liderança nas empresas, como produção de conteúdo para os congressistas do Congr Digital. A gente está numa loucura danada, não sei se você meio que acompanhou aí as notícias. A gente tinha o congresso dia 20 e 21 de março. Sempre foi em março, desde 2016. E aí, 10 dias antes do evento, a gente precisou tomar uma decisão que a gente não sabia se era mais plausível, se não era, e nós prorrogamos o congresso para maio. E isso me incomodou demais, né? Me incomodou porque eu detesto entregar uma coisa pela metade ou pior, não entregar. E aí eu comecei a avaliar várias possibilidades. Falei assim, a gente vai começar a planejar uns conteúdos bacanas para ir alimentando o pessoal via digital, né? Para eles poderem se manter engajados e assim por diante. Quando eu vi, eu já estava afundada nessa coisa do Congr Digital, que eu já não conseguia mais um ou outro conteúdo, já coloquei uma meta de 60 conteudistas e a gente vai orar o pessoal de informação, e o evento presencial, na verdade, ele vai ser como se fosse um bônus, né? Ele vai ser uma comemoração. A gente gosta de fazer festa, adora fazer festa, vai ser o momento ideal para tudo isso, né? Mas tenho crescido demais com essas oportunidades, em tanto conteúdo relevante de pessoas querendo contribuir, querendo falar, querendo passar sua mensagem. Olha, está sendo um aprendizado que preciso agradecer ao coronavírus aí por ter me ensinado. O triste da coisa é que, poxa, tantas pessoas estão morrendo, tantas famílias estão sendo fragilizadas por essa situação. Parece que bom seria se a gente pudesse aprender sem dor, né? Mas parece que é uma regra que ela nunca vai existir uma equação comum, né? Para aprender, sempre tem que ter a dor, né? Então, orar por essas famílias, né, que estão passando por essas dificuldades, por essas pessoas que infelizmente não conseguiram sobreviver a esse processo, e no mínimo para honrar, né, todas essas vidas, a gente realmente dá uma guinada, uma volta por cima e fazer esse mundo nosso se tornar um lugar melhor para se viver, né, Gu? Sim, concordo, assim, Tati. E o que você falou, eu tô acompanhando aí, parabéns, incrível. Tô vendo aí
a virada que você está dando, né? Eu acho que é isso que faz grandes líderes e formam pessoas de sucesso. É a capacidade de se reinventar, de transformar o limão num mousse, né? Nem na limonada. Vamos pegar o limão e fazer um mousse maravilhoso. Então, as pessoas reclamam e outras vão lá e fazem acontecer. Então, parabéns, assim, estou te acompanhando, é incrível o que você está fazendo e conta comigo. Se eu puder contribuir com algum conteúdo, a gente tem uns workshops legais que pode ser feito online, inclusive eu fiz online, a galera curtiu muito, super me coloco à disposição, assim. Você sabe que você tem carta branca comigo sempre. Obrigada, Guto. Bom, beijo no coração, obrigada por essa live, teve bastante gente que entrou. Para terminar, eu sempre gosto de quem ficou até o final ter um presente. E tem uma frase que eu gosto muito, Tati, que diz assim: trate um ser humano tal como ele é e ele vai continuar sendo quem ele é. Trate como ele pode ser e ele se tornará como ele pode ser. Essa frase é do Johann Goethe, um filósofo, e eu acho que faz muita diferença. E falando de feedback, é isso, assim. Se você tratar as pessoas como elas são, elas vão continuar sendo e cometendo os erros que elas são. Mas se você olhar e enxergar o potencial que as pessoas têm, e você tratar elas com o potencial que elas têm, elas vão se tornar o potencial que elas têm. Então, é isso que eu queria dizer. Perfeito. Obrigada, beijo no coração e até beijo. Pra gente poder compartilhar. Tchau, Gu. Boa, beijo, tchau.